Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Então, hoje chegamos no nosso dia de número 39 e vamos falar sobre a visão que produz paixão. O nosso pastor, ele usou as 1 João 5:18, né? A primeira parte que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está na prática do pecado ou não vive no pecado. Irmãos, vamos entender algumas coisas para que nós tenhamos paixão pelas almas, para que nós realmente possamos ter uma vida frutífera, uma vida alegre na presença de Deus. A gente precisa observar algumas coisas. E o apóstolo João, no capítulo 5, ele faz algumas declarações maravilhosas. Enquanto a gente não entender isso e não perceber, nós vamos continuar tendo uma vida cristã, como dizem algumas pessoas, meia boca. E Deus não quer que a gente tenha uma vida meia boca. Deus quer que a gente tenha uma vida intensa, alegre, com fervor, como diz o nosso pastor, que trabalhemos com entusiasmo as coisas de Deus. E Deus não quer sobrecarregar ninguém. Deus não quer que a gente fique agoniado, que a gente fique frustrado, que a gente fique com aquela vontade de fazer algumas coisas e não consegue. Não. Essas coisas, elas precisam fluir na nossa vida. E para isso nós precisamos entender algumas mudanças que acontecem na nossa vida quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Para isso eu quero ler algumas passagens do capítulo 5 de João e talvez depois você leia na sua casa esse capítulo que é maravilhoso. Mas logo no versículo 2 ele diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Ou seja, a prova de que nós amamos a Deus é se nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor. E João é insistente, porque aí no versículo 3 ele volta a dizer: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então, não há outra maneira de nós declararmos e expressarmos que amamos a Deus. Não é pelo dízimo que entregamos, não é pela nossa frequência na igreja, não é pela ajuda aos pobres, não é pelas coisas que nós fazemos, mas o amor a Deus consiste em obedecer aos mandamentos do Senhor. Se nós não somos obedientes aos mandamentos do Senhor, nós não amamos a Deus. Ou nós ainda não entendemos o benefício, a alegria que vai nos trazer, vai trazer para a nossa vida o obedecer aos mandamentos do Senhor. Porque lembra que nós falamos esses dias, nós temos um inimigo terrível, que é Satanás, e esse inimigo já está derrotado. Imagina alguém que está numa guerra, numa luta já derrotado, sabendo que ele não pode tirar a nossa salvação. Então ele vai fazer de tudo para tirar a nossa alegria, a nossa paz. E aí olha que interessante, meu irmão. Na continuação do versículo 3, ele diz assim: e os seus mandamentos não são pesados. Irmão, se Deus está querendo te convencer de que obedecer aos mandamentos do Senhor, do que pertencer à igreja do Senhor é pesado, é porque Ele quer tirar a tua alegria. Porque não é pesado obedecer os mandamentos do Senhor.
Tem as suas dificuldades, tem as coisas que nós vamos passar, mas não é pesado. Pesado é andar escravo do pecado e do diabo. Isso é pesado. Se Deus está dizendo que não é pesado e que nós precisamos obedecê-lo para assim declararmos o amor a Deus, então isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando você precisa, talvez você precise entender agora, mas o que é esse obedecer? É fazer o que é a vontade de Deus. Se você está diante de uma situação entre mentir e falar a verdade, qual que é a vontade de Deus? Falar a verdade. E de ser honesto ou desonesto? Ser honesto. Entre dar um falso testemunho ou um testemunho verdadeiro. Entre falar palavras boas ou palavras más. Nós sabemos a vontade de Deus. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós sabemos a vontade de Deus e quais são os seus mandamentos para a nossa vida. E se nós obedecermos, nós seremos felizes, realizados, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então precisamos repensar isso. Nós amamos mesmo a Deus? Ou estamos nos enganando? E ele continua, e acho muito legal, irmãos, até eu falei ontem na igreja, para você que quer evangelizar alguém, quer falar de Jesus para alguém, o capítulo 5 de João é ideal, de 1 João. E olha, e ele quer que nós sejamos felizes nessa vida, porque ele diz assim, no versículo 10, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Então você tem o Filho de Deus dentro de você? Porque se você tem o Filho de Deus dentro de você, olha que coisa maravilhosa, para você ficar muito feliz. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Não tem vida eterna em nenhum outro lugar, senão no Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não existe vida eterna, vida com Deus fora de Jesus. Isso não é motivo de alegria? Você tem o Filho de Deus, então viva uma vida de alegria, uma vida de paz. E no 13, ele confirma isso que eu falei para vocês. Deus quer que a gente seja feliz nessa vida, com convicção. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é o pastor Luiz que está dizendo que você tem a vida eterna, que você é salvo, que você vai morar no céu. É a Bíblia que está afirmando que se você tem Jesus no seu coração, se você já é salvo, você pode ter essa certeza. E como que eu posso ter essa certeza? Se eu estou obedecendo os mandamentos de Deus. Porque se eu não estou obedecendo os mandamentos de Deus, eu ainda não tenho o Salvador dentro de mim. Eu ainda não tenho. E o 14 diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E o 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, agora eu quero o 18, eu quero terminar o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não vive no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que o conheçamos, aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro.
em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você tem Deus dentro de você, você está seguro com Deus, porque o maligno não lhe toca. Ou seja, o diabo não pode mais tocar você. A sua alma, ela está salva e você vai viver eternamente. Tome posse dessa bênção e viva uma vida alegre com Jesus. E essa vida alegre com Jesus, obedecendo aos seus mandamentos, tendo a certeza da salvação, vai nos levar a falar de Jesus, a testemunhar de Jesus para as pessoas que ainda não são salvas. Deus abençoe a vida de todos.